Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, eu vou explicar sobre um filme de ficção científica e ação, chamado Matrix, ou Matrix, depende da sua preferência, onde um hacker descobre que o mundo em que vive é apenas uma realidade simulada, criada pelas máquinas que dominaram a Terra. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa numa tela de códigos verdes, enquanto Trinity e Cypher falam da missão de chegarem até o escolhido. Depois, vemos um grupo de policiais avançando até o quarto 303 do hotel Heart of the City. Eles arrombam a porta e veem uma mulher, no caso, a Trinity, sentada de costas. Do lado de fora, Smith, Jones e Brown, três agentes de alto escalão, chegam de carro e advertem o tenente por ter iniciado o ataque sem eles. O tenente ri, falando que os policiais podiam cuidar de uma garota, mas Smith informa que seus homens já estavam mortos. De volta ao quarto 303, um policial avança para algemar Trinity, só que ela rapidamente o golpeia, além de dar um chute lançando o homem para longe. Ela então derrota os demais policiais, e em seguida ela liga para Morpheus, que informa sobre os agentes se aproximando. A jovem então desliga a chamada e corre ao ver os homens de terno. Trinity foge pelos telhados e depois dá um baita salto de um prédio ao outro na avenida, e continua até invadir outro hotel pela janela. Depois, ela segue até uma rua onde há uma cabine telefônica. Ela ouve a cabine tocar e se apressa em atender a ligação, para sair logo dali, enquanto Smith dirige um caminhão para impedi-la. Após destroçar a cabine, Smith desce e nota que Trinity escapou. Os agentes se aproximam e informam que o próximo alvo deles é um hacker conhecido como Neo. Na cena seguinte, vemos o jovem dormindo com fones na mesa do computador. Ele então acorda e recebe mensagens incomuns na tela do PC sobre a Matrix. Neo tenta sair daquela tela, mas outra mensagem aparece, mandando seguir o coelho branco. Neste instante, alguém bate em sua porta. Ele abre desconfiado e fala com Choi, que lhe paga $2.000 por um serviço. Antes de sair, Choi pergunta se ele está bem, e Neo fala da sensação que sente de estar sonhando mesmo acordado. Choi então o convida para ir a uma festa. Ele vê uma tatuagem de coelho na namorada do rapaz e aceita o convite. No meio da balada, Neo fica sozinho, afastado dos outros jovens. Trinity se aproxima dele e se apresenta. Ele pergunta se era ela no computador, e Trinity lhe dá apenas uma resposta enigmática, de que ele está em perigo. Depois, ela chega no ouvido de Neo e revela que sabe das buscas dele pelo criminoso, Morpheus. Neo então questiona Trinity sobre o que é a Matrix, e ela fala que em breve ele teria suas respostas. Na manhã seguinte, Neo se acorda atrasado, chega no trabalho e leva uma advertência do seu chefe. Depois, o entregador chega no cubículo do rapaz, pergunta se ele era Thomas Anderson, e Neo confirma. Logo ele assina um formulário e recebe uma encomenda contendo um telefone preto, que rapidamente toca. Neo atende e fala com Morpheus, que o alerta de que eles iriam capturá-lo. Neo questiona quem estava atrás dele, até que se levanta e vê os agentes de terno. Morpheus então lhe ajuda a escapar, mandando ele sair para outro cubículo. Em seguida, o homem pede que Neo siga pelo corredor até uma sala. Depois, o aconselha a subir no andaime e usar para descer por fora do prédio. Neo questiona como ele sabia de tudo aquilo sem estar ali, mas o homem apenas lhe manda seguir suas instruções antes de desligar. Neo até sai do prédio e tenta chegar ao andaime, mas com medo da altura, ele desiste e os agentes o levam sob custódia. No interrogatório, Smith confronta o rapaz sobre a sua vida dupla, como o hacker Neo e o jovem programador Thomas Anderson. Smith tira o óculos e pede a cooperação dele para trazer Morpheus à justiça, mas ele apenas lhe mostra o dedo, exigindo que o deixem fazer uma ligação. Smith retorna a colocar os óculos e questiona como ele iria falar por telefone. Nesse instante, a boca de Neo desaparece e ele se levanta desesperado. Os outros agentes seguram o jovem e depois lhe deitam sobre a mesa, e Smith pega um parasita robótico que entra no corpo do rapaz pelo umbigo. Neo já desperta em casa e seu telefone toca. Ele atende e Morpheus pede que ele vá até uma ponte para que ele possa lhe encontrar. Neo vai ao local, um carro chega e Trinity abre a porta para ele. No caminho, Switch aponta uma arma para Neo e lhe manda tirar a camisa. Ele fica confuso. A mulher explica que se ele não quisesse obedecer, podia sair. O rapaz tenta deixar o veículo, mas Trinity segura sua mão, pedindo que ele coopere. Neo retorna a fechar a porta. Trinity pede que ele levante a camisa e usa o equipamento para retirar o parasita dele. O grupo dirige até um prédio e lá Neo finalmente se encontra com Morpheus. Os dois se cumprimentam e o misterioso homem convida Neo para se sentar. Morpheus pergunta se Neo acredita em destino, mas ele prontamente nega. Morpheus então senta à sua frente e fala que a Matrix é o mundo em que ele acredita ser real, mas que existe uma verdade além. Em seguida, Morpheus pega 2 pílulas e manda o rapaz escolher uma. A pílula azul lhe faria voltar à vida de sempre, enquanto a vermelha lhe mostraria a verdade e ele veria até onde a toca do coelho vai. Obviamente, Neo toma a pílula vermelha. Depois, eles seguem até uma sala onde o restante do grupo se encontra, e Neo senta numa cadeira, enquanto os demais procuram sua localização.
Neo olha seu reflexo no espelho quebrado, e ele começa a se consertar. Ele toca no espelho, que se modela grudando no seu dedo. A equipe então consegue encontrá-lo, e Neo acorda na realidade, dentro de um receptáculo, repleto de cabos no corpo. Neo senta nervoso e retira um cabo intravenoso da boca. Antes que Neo puxe a sonda maior de sua cabeça, ele nota que há centenas de outros receptáculos, com pessoas adormecidas ao seu redor. Uma máquina com tentáculos se aproxima dele e começa a enforcá-lo, mas quando a sonda de dados da sua cabeça é desconectada, ela o solta. Os demais cabos são removidos de Neo, e ele desce por um túnel até um lago, e começa a se afogar, mas uma nave se aproxima dele e o resgata. Já dentro da nave, o grupo levanta o homem e o verdadeiro Morpheus o cumprimenta antes dele desmaiar. Neo então é submetido a um tratamento para a reconstrução dos seus músculos atrofiados, e após alguns dias ele desperta num quarto. Morpheus entra e Neo o questiona sobre o que tinha acontecido. A primeira coisa que o homem lhe diz é que eles estavam por volta do ano 2199, e não no fim dos anos 90 como ele acreditava. Depois, ele revela que Neo estava na sua nave, a Nabucodonosor, e ele leva o rapaz ao convés principal, onde estão os demais tripulantes. Trinity então guia Neo até um assento, onde prende seus pés e conecta um cabo na sua head jack. Neo, com um visual diferente, desperta numa sala vazia. Morpheus surge em seguida e menciona que eles estavam dentro de um programa, onde era possível carregar todo tipo de equipamento. Logo, uma televisão e duas poltronas surgem. Neo começa a tocar nas poltronas, e depois Morpheus liga a TV e menciona que a Matrix era um mundo que ele conhecia, mas que não passava de uma simulação da realidade. Em seguida, ele mostra para Neo o mundo real devastado, enquanto explica que no início do século XXI, a humanidade investiu em inteligência artificial, mas isso resultou numa raça de máquinas conscientes que levou a uma guerra. Por isso, os humanos decidiram escurecer o céu para evitar que elas recebessem a energia solar, evitando que sobrevivessem. No entanto, as máquinas perceberam que o corpo humano gerava mais bioeletricidade que qualquer bateria. Por isso, os capturaram e os cultivaram em usinas para usar como fonte de energia. E para garantir que os escravos obedecessem, as máquinas os colocavam em receptáculos inseridos na Matrix. Morpheus desliga a TV e compara os humanos com uma bateria. Neo fica chocado, tentando negar a realidade dos fatos. Ele retorna agitado à nave, fica tonto e depois vomita. Na cena seguinte, Neo está descansando em seu quarto e Morpheus fala de um homem que nasceu na Matrix e tinha habilidades incomuns, como a capacidade de mudar o que quisesse, e que ele foi o primeiro a libertar as pessoas. Depois, Morpheus explica que ele faleceu, mas que o oráculo profetizou que a próxima reencarnação dele libertaria de vez a humanidade. Morpheus então explica que passou a vida à procura desse escolhido, sugerindo que a busca tinha acabado, pois se tratava do Neo. No dia seguinte, Tank entra no quarto de Neo. Enquanto conversavam, ele explica para o amigo que não tem perfurações no corpo porque nasceu à moda antiga, na cidade de Zion, o último local que restou para as pessoas. O rapaz fala que a cidade fica no subsolo e que um dia ele poderia conhecê-la. Depois, eles vão ao convés principal, e Tank carrega um programa de jiu-jitsu para Neo treinar. 10 horas depois, Morpheus chega no convés, com Neo ainda treinando. Então ele decide lutar contra o rapaz, enquanto explica para Neo que os programas possuem regras, mas devido à compreensão da realidade que eles tinham, era possível usarem habilidades além desses limites. Em seguida, os dois começam a lutar. Enquanto isso, Mouse, o mais jovem dos tripulantes, vai à cozinha e fala da briga aos demais, fazendo todos correrem para assistir. Neo até pressiona Morpheus, mas ele ainda leva vantagem no confronto, lhe derrubando algumas vezes. Neo não desiste, ele segue atacando o homem e chega a andar por uma coluna, dando um mortal sobre Morpheus, mas ele o finaliza com um chute violento. Morpheus diz que a força física não é o que determina quem vence a luta naquele ambiente. Os dois reiniciam a briga, enquanto o homem continua a lhe ensinar que ele podia atacar com mais velocidade e força. Depois eles surgem de pé em cima de um prédio. Morpheus manda Neo soltar a mente e pula de um prédio para o outro. Neo então toma distância para fazer o mesmo, enquanto todos na nave assistem na expectativa de saber se ele conseguiria atravessar de primeira. Só que ele falha, caindo com tudo no chão na avenida. Neo e Morpheus retornam à nave. O rapaz coloca a mão na boca e percebe que está sangrando. Morpheus então explica que tudo que ocorre com a sua mente ocorre no corpo real, inclusive a morte. Na cena seguinte, Neo está dormindo depois do treino, e Trinity entra no quarto para deixar seu jantar. Ao sair do local, ela é abordada por Cypher, que parece não apoiar os planos de Morpheus sobre aquele rapaz ser o tal do escolhido. Depois, Neo já está em outro programa de treinamento com Morpheus, prepassando um grupo de pessoas. Neo vê uma bela mulher de vestido vermelho e se distrai olhando para ela. Morpheus chama sua atenção e quando Neo se volta na direção da mulher novamente, ele é atacado por um agente. Morpheus congela o espaço e informa para Neo que aqueles homens podiam assumir a forma de qualquer um que não tinha sido desligado, pois eram programas conscientes feitos para eliminar ameaças. A
Além disso, ele deixa claro que esses caras tinham habilidades incomuns, mas sua fraqueza estava no fato deles serem códigos, e que essa era a vantagem de Neo quando estivesse pronto. Morpheus então encerra as lições dizendo que quando eles entravam na Matrix, era preciso se esconderem desses agentes, só que não era uma tarefa simples porque eles vigiavam as entradas. Nesse instante, Morpheus recebe um telefonema e retorna à realidade. Ele corre até a cabine de controle e assume o comando da nave ao lado de Dozer. Enquanto descobrem que uma sentinela, um tipo de máquina destrutiva de busca, estava lhes seguindo. Eles aterrissam a nave, desligam a energia e ficam escondidos, com um botão de pulso eletromagnético armado para atingir a sentinela, só que a máquina não ataca. Na cena seguinte, Cypher está programando na mesa de controle. Neo chega interessado em entender o que ele estava fazendo, só que ele se assusta e desliga os monitores. Ele fala que aqueles códigos verdes eram a Matrix. Depois, Cypher oferece um drink para ele e a conversa se encerra com o cara aconselhando o Neo a fugir quando se deparasse com os agentes. Ele agradece o drink e sai. Depois, Cypher aparece no restaurante e faz um acordo com Smith enquanto ele come. O trato era que Cypher seria recolocado na Matrix como uma pessoa rica, e Smith conseguiria pôr as mãos em Morpheus para descobrir o código do computador central de Zion. De volta à nave, os tripulantes estão na cozinha comendo uma gosma. Depois, eles vão aos seus assentos para entrar na Matrix. A equipe então surge ao redor de um telefone tocando no Hotel Delivery. E enquanto eles se dividem, Cypher sai na frente até o carro e joga um telefone grampeado no lixo para denunciar a localização deles. Durante o percurso pela cidade, Neo questiona Trinity sobre o que a Oráculo lhe disse quando ela foi vê-la, mas a mulher fica desconcertada com a pergunta. Logo, eles chegam no endereço. Neo e Morpheus descem e vão até um elevador, e o rapaz questiona se essa foi a pessoa que fez a profecia do escolhido que salvaria a todos, e Morpheus afirma que sim. Os dois chegam em frente a uma porta e são recebidos por uma mulher que os convida para entrar. Morpheus fica esperando e Neo adentra o local. A mulher pede que Neo aguarde em uma sala, onde há um grupo de crianças em potencial. Lá, há um garoto remodelando colheres com a mente, e ele estende uma para Neo. O rapaz senta próximo ao menino, que lhe explica que ele não deveria dobrar a colher, mas sim perceber a verdade de que não existia nenhuma colher ali. Neo escuta o menino e consegue fazer o mesmo que ele. Em seguida, Neo é chamado para ver a Oráculo. Ele entra numa cozinha e encontra uma senhora preparando biscoitos. Ela o cumprimenta e fala para que ele não se preocupasse com o vaso. Neo questiona do que ela estava falando e derruba o vaso de plantas da mulher no chão. Neo pergunta como ela sabia disso, mas a Oráculo lhe responde com outra indagação, enquanto acende um cigarro. A mulher sorri para Neo, afirmando que sabe porque ela gosta dele. Neo fica sem entender do que ela estava falando, e a Oráculo o questiona se ele acreditava ser o escolhido. Neo responde que não sabe. A mulher coloca seu óculos, se aproxima dele e começa a olhar seu corpo. Ela fala que ele tem o dom, mas que lhe falta alguma coisa para a tarefa. Depois, a Oráculo fala que Morpheus iria se sacrificar por ele, e que Neo deveria decidir se salvará a vida do amigo ou a sua, insinuando que um deles iria morrer em breve. Neo retorna ao encontro de Morpheus, que se nega a saber o que a Oráculo lhe disse. Em seguida, o grupo retorna ao hotel. Enquanto sobem as escadas, Neo vê um gato preto replicar a mesma ação. Ele fala que teve um déjà vu. Todos do grupo param e Trinity lhe questiona o que ele viu. O rapaz informa do gato e eles percebem que algo na Matrix havia sido alterado, pois os déjà vus indicavam mudanças no código. Logo, Tank nota os invasores e tenta avisar Mouse lhe telefonando, mas a porta some antes que ele fuja. Mouse então se arma com metralhadoras e tenta eliminar os policiais, mas rapidamente é morto. Morpheus e os demais ouvem os disparos e correm para se esconder no 8º andar, percebendo que as saídas do prédio haviam desaparecido. Morpheus telefona para Tank e pede uma rota de fuga. O rapaz lhe passa as coordenadas e o grupo vai para a tubulação, só que antes de Neo sair, a Pock lhe entrega uma arma. Os policiais logo chegam no 8º andar, mas não encontram ninguém. Morpheus e o restante do grupo descem para a lateral do prédio silenciosamente, mas Cypher denuncia a localização deles tossindo. Isso atrai um policial que começa a atirar. Em seguida, o agente Smith assume o corpo do homem e rapidamente prende Neo pelo pescoço. Morpheus então quebra a parede e cai sobre o agente, mandando tirarem o escolhido de lá. Neo tenta voltar para ajudá-lo, mas Trinity segura sua perna e o puxa para baixo até caírem no solo. Os policiais logo se aproximam deles, mas a equipe foge pelos túneis até sair na rua. Enquanto isso, o agente Morpheus inicia uma batalha. Mas o líder da tripulação é derrotado por Smith, que sai do banheiro e manda os policiais terminarem de espancá-lo. Cypher, que tinha ficado para trás, telefona para Tank pedindo a localização da próxima saída. Ele informa que há uma numa loja de concertos para TVs. Não muito longe do prédio, Trinity fala com Tank, que manda o grupo para o mesmo local que o outro. O primeiro que chega é Cypher, que atende o telefone e retorna à nave. Enquanto Tank se distrai ajudando os demais, Cypher então se arma e acerta o programador antes que Neo atenda a ligação. Depois, Dozer avança na direção do traidor, mas também é atingido por ele. Trinity pega seu celular e liga para Tank na nave, mas Cypher retira o seu comunicador e atende a chamada.
Ele se aproxima do corpo verdadeiro da mulher e revela para Trinity que ele estava cansado da mesmice de sempre e que preferia voltar para a Matrix, revelando sua traição. Trinity fica impressionada. O traidor puxa o plug de Apoc e o cara morre. Depois ele faz o mesmo com Switch. No segundo em que ele se aproxima para retirar o do Neo, Tank se ergue ainda vivo e usa a arma para matar Cypher. Em seguida, o telefone toca e a dupla retorna à nave. Na realidade simulada, os agentes levam Morpheus até uma unidade de segurança controlada. Durante a conversa, Smith revela que a primeira versão da Matrix simulava um mundo perfeito, mas as pessoas começaram a recusar o programa porque não condizia com a realidade, o que levou à morte de muita gente. Logo, outro agente injeta um soro no pescoço de Morpheus para entrar na mente dele. Mas o grupo descobre que o informante morreu, e Smith ordena que alertem as sentinelas para que elas destruam os inimigos. De volta à nave, Tank planeja desconectar o plug de Morpheus e matá-lo antes que os agentes descubram as informações sobre Zion, mas Neo o impede, revelando o que a Oráculo lhe disse, e ele decide retornar à Matrix para salvá-lo. Trinity tenta impedi-lo por ele ser o escolhido, mas Neo revela à mulher que a Oráculo falou que ele não era essa pessoa. Trinity se recusa a acreditar, e mesmo assim, Neo vai até os computadores ajustando sua reentrada na Matrix. Trinity faz o mesmo, avisando que ele não iria retornar sozinho. A dupla então é levada para um arsenal de armas, onde se equipam para a batalha. Continuando na unidade de segurança, Smith questiona por que o soro estava demorando para agir. Ele manda os agentes saírem para conversar a sós com o prisioneiro, e os dois homens obedecem. Smith senta de frente para Morpheus, tira os óculos e depois o fone de ouvido, se desconectando do sistema, e revela que mesmo sendo um programa, ele odeia o seu trabalho ali, bem como todas as pessoas. Por isso, não via a hora de deixar a Matrix. Nesse instante, Neo entra na unidade de segurança, coloca uma bolsa no detector de metais e a máquina emite um alerta. Um policial recomenda que ele remova os objetos metálicos, mas Neo rapidamente dá um golpe no homem, o jogando para longe. Em seguida, ele saca suas armas e ataca os policiais. O último oficial então chama reforços. Trinity aparece e lhe mata. Depois, eles pegam a bolsa no detector de metais e adentram ao prédio. Logo, um número grande de homens chegam. Os dois correm cada qual para um lado, e uma troca de tiros começa, com Trinity e Neo fazendo manobras surreais para eliminarem os oponentes no meio do tiroteio. A luta termina com Neo dando um chute num policial, e Trinity pegando a bolsa e os dois entrando num elevador. Brown e Jones entram na sala e questionam o que Smith estava fazendo com o prisioneiro, e informam dos invasores. No elevador, Trinity tira o seu casaco, abre a bolsa e arma uma bomba. Neo para o elevador, os dois saem por cima, se prendem no cabo de força e soltam o vagão. Isso leva os dois para os andares superiores, enquanto o elevador chega no solo e explode. Os sprinklers são acionados na sala onde Morpheus é mantido preso, e Smith manda o agente Jones achá-los. Na cobertura, Trinity e Neo lutam contra mais policiais. Jones assume o corpo do piloto do helicóptero e sai. Neo percebe o agente se aproximando e ataca-o, mas ele se esquiva numa velocidade surpreendente dos tiros. As balas de Neo acabam, e o policial saca uma pistola e dispara na direção de Neo, que desvia da mesma forma que o agente, só que 2 tiros ainda o acertam de raspão. Johnny se aproxima para matá-lo, mas Trinity aponta a arma na sua cabeça e o acerta em cheio. O agente deixa o corpo do piloto e Trinity ajuda Neo a se levantar, perguntando como ele desviou daquele jeito, mas ele fala que não foi nada demais. Em seguida, Tank carrega um programa de pilotagem para Trinity. Ela entra no helicóptero e os dois saem. Na sala, Jones retorna ao encontro dos outros agentes, e eles veem Neo armado com uma metralhadora pela janela. O rapaz ataca destruindo a sala, obrigando os agentes a assumirem outros corpos. Em seguida, Morpheus ergue o rosto, retoma a consciência e rompe as algemas, e avança na direção do helicóptero. Mas Smith retorna a invadir a sala e dá um tiro na perna de Morpheus antes dele saltar. Neo pula agarrando-se com Morpheus para salvá-lo, e os dois ficam pendurados por um cabo enquanto Trinity tenta se afastar. Smith danifica a energia do helicóptero com alguns tiros, e Trinity perde o controle da aeronave, mas consegue se aproximar de um prédio. Neo larga Morpheus e logo ele também pula no prédio, e começa a segurar o cabo do helicóptero. Enquanto Trinity atira onde a ponta do cabo estava presa e pula do helicóptero, que bate em um prédio e explode atrás dela. Neo então a puxa para cima e os dois trocam olhares. Morpheus vem ao encontro deles e o rapaz tenta informá-lo do que o oráculo lhe disse, mas o homem o interrompe novamente, informando que ele apenas ouviu o que precisava. Depois, Tank informa ao trio da saída da estação do metrô. Eles se apressam em chegar ao local. O telefone toca e um sem-teto bêbado observa tudo de longe. Morpheus sai primeiro da Matrix, o que deixa o homem assustado. Depois, Trinity começa a falar algo para Neo, mas é interrompida e atende a chamada. No mesmo segundo que Smith assume o corpo do sem-teto e destrói a linha telefônica. Neo fica impossibilitado de sair e decide enfrentar o agente, trocando alguns tiros com ele. Os dois caem no chão apontando as armas na cabeça, mas sem balas. Eles se erguem e iniciam um combate corporal.
No meio da briga, Neil acerta alguns chutes em Smith e quebra seus óculos. O agente retira-os do rosto e parte ainda mais zangado para cima do rapaz. Neil é duramente golpeado por Smith com sua força sobre-humana, fazendo-o cuspir sangue dentro e fora da Matrix. Mesmo ferido, Neil ergue-se novamente e chama Smith para o combate, e a luta fica mais equilibrada. Só que logo, Smith joga Neil na parede e o acerta com socos numa velocidade extrema. Smith então escuta um metrô se aproximar, arrasta Neil pela perna e ele joga no meio dos trilhos. O agente pula e prende ele pelo pescoço, à espera do metrô atingi-los. Neil reúne forças, dá um salto e acerta Smith no teto. Os dois caem nos trilhos, mas Neil salta para fora, dando um mortal, e Smith é o único atingido. O rapaz se apressa em deixar a estação, mas Smith sai do metrô e retorna 100% recuperado. Na nave, Tank segue à procura de Neil, enquanto Trinity e Morpheus recebem um alerta das sentinelas e correm até a cabine de controle, vendo 5 máquinas se aproximando em menos de 10 minutos. Morpheus pede que Tank carregue o pulso eletromagnético, mas Trinity afirma que se eles usassem antes do Neil voltar, ele morreria. De volta à Matrix, Neil rouba um telefone na rua e conversa com Tank, que lhe passa o endereço da nova saída. Neil começa a fugir dos agentes pelo meio de uma feira, depois ele chega em um beco, invade um prédio e sai pelos fundos do apartamento de uma senhora. De volta à nave, as sentinelas chegam e começam a destruí-la com um raio laser. Morpheus abre o botão de disparo esperando que Neil consiga sair antes que eles morram. Continuando na Matrix, Neil chega até o hotel Heart of the City, sobe pela escada de incêndio até o quarto 303, mas é surpreendido por Smith ao abrir a porta, pois ele se tocou que aquela saída foi a mesma usada por Trinity no começo do filme. Smith então dá uma série de tiros no peito de Neil, que cai morto no corredor. Os 3 agentes se distanciam do cadáver enquanto Trinity fica próximo ao corpo real do rapaz. E revela que em sua conversa com a Oráculo, ela foi informada que seu destino era se apaixonar pelo escolhido, por isso ele não podia morrer ali. Ela então o beija enquanto as sentinelas continuam atacando a nave. Neil volta a respirar e seus sinais vitais retornam, e o rapaz se levanta novamente dentro da Matrix, certo do seu propósito. Os agentes atiram em Neil, mas ele manipula o espaço com seus poderes telecinéticos, parando as balas no ar. Na nave, Morpheus percebe que ele realmente era o escolhido, de quem o Oráculo falou, enquanto Neil vê toda a realidade apenas como códigos. Smith avança novamente na direção dele enfurecido, mas Neil bloqueia todos os seus ataques usando apenas uma mão. Neil então dá um chute jogando Smith para longe, depois avança em sua direção e entra no programa, destruindo seu código de dentro para fora. Brown e Jones fogem assustados, Neil corre até o telefone e retorna à nave. No mesmo instante que as sentinelas se aproximam, e Morpheus dispara o pulso eletromagnético, que gera uma descarga de energia violenta, liquidando todas as máquinas. Em seguida, o casal aparece se beijando. Na cena final, vemos Neil conversando com o sistema, sobre continuar mostrando a verdade às pessoas, uma realidade sem o sistema manipulando a vida delas. Ele então desliga a chamada, coloca seus óculos e sai voando. E se você estivesse numa realidade simulada como no filme, ficaria nela pacificamente ou lutaria contra os opressores? Me contem nos comentários. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.